Olá, bem-vindos à parte 4 da aula de deflexão de vigas do curso de Mecânica dos Sólidos oferecido pela UFSCar e o Departamento de Engenharia de Materiais, apresentado por Santiago Maia Johnson. Considere a viga da imagem da figura A. Se o diagrama de corpo livre for desenhado para essa viga, como se mostra na figura B da direita, haverá 4 reações de suporte. 3 reações na parede, que são a reação vertical, AY, a reação horizontal, AX, e o momento na parede, MA. Além dessas 3, teríamos a quarta reação, que seria a reação no suporte no ponto B. Assim que temos 4 reações, mas só temos 3 equações de equilíbrio, que, lembrando, são somatória de forças em X, somatória de forças em Y e somatória de momento. Como temos 4 reações desconhecidas, mas só temos 3 equações de equilíbrio, essa viga ela é classificada como estaticamente indeterminada, porque só usando as equações de equilíbrio estático não é possível determinar sua solução. Por isso é que se chama indeterminadas. Ela será indeterminada de primeiro grau, porque, como vimos no começo do curso, 4 reações desconhecidas menos 3 equações de equilíbrio, 4 menos 3 é igual a 1. Note que se qualquer uma entre estas 3 reações fosse removida, seja a reação vertical A, ou a reação vertical no ponto B, ou o momento na parede, se qualquer uma dessas fosse removida, poderia ser encontrada a solução do exercício. Assim que qualquer uma destas 3 reações pode ser chamada de uma reação redundante. Redundante, pois, se qualquer uma delas fosse removida, mesmo sendo removida, a viga ainda estaria em equilíbrio estático e poderíamos encontrar uma solução usando as equações de equilíbrio estático se uma dessas redundantes não existisse. De maneira semelhante, a viga da figura A é uma viga com suportes simples. Ela também é indeterminada no segundo grau, porque existem 5 reações, mas apenas temos 3 equações de equilíbrio. 5 menos 3 igual a 2. Também vocês poderiam observar que as únicas 2 equações de equilíbrio que nós usamos seria a somatória de forças e somatória de momentos, porque não temos cargas horizontais. Assim que, na verdade, só teríamos 2 equações de equilíbrio, mas ainda teríamos 4 reações nos suportes. Assim que 4 menos 2 ainda é uma indeterminação de segundo grau. Nesta viga, se nós escolhêssemos qualquer 2 das reações do suporte como redundantes e removêssemos elas da viga, a viga ainda estaria em equilíbrio, porque a viga só precisa de 2 suportes para estar em equilíbrio. Assim que poderíamos remover o suporte do ponto A e do ponto D, e seria uma viga em equilíbrio com 2 suportes. Se removêssemos os suportes do ponto C e D, ainda estaria em equilíbrio, e assim por diante. Você pode remover qualquer um dos 2 suportes e a viga estaria em equilíbrio. Assim que qualquer uma das reações A, B, C e D verticais pode ser considerada como redundante. Nesta imagem se observa uma ponte com muitas colunas que suportam a ponte.
Observe que esta ponte também seria estaticamente indeterminada, porque cada uma dessas colunas seria uma reação. A verdade é que na vida real, a maioria das estruturas elas são estaticamente indeterminadas. Assim que é importante conhecer um método para encontrar as reações neste tipo de estruturas. Para determinar as reações numa viga estaticamente determinada à flexão, o primeiro que precisamos fazer é identificar as reações redundantes. Uma vez estas reações redundantes foram identificadas, nós podemos encontrar o valor delas usando a geometria ou as condições de compatibilidade. Depois de calcular as redundantes, nós podemos colocar o valor dessas reações redundantes no diagrama de equilíbrio e calcular as outras reações usando as equações de equilíbrio estático, como somatória de forças em x, y e somatória de momentos. Mas para aplicar isso, primeiro devemos conhecer o valor das reações redundantes. Agora, a pergunta é: como encontramos o valor dessas reações redundantes? Pois existem vários métodos. Um deles é o método de integração. Em vídeos passados, nós tínhamos mostrado o método de integração como uma solução para calcular a deflexão e o ângulo em feixes ou vigas à flexão. O método consistia em integrar duas vezes a equação do momento interno. Por isso é conhecido como método de integração. Se a viga analisada for estaticamente indeterminada, aquela equação de momento interno também pode ser expressada em termos da reação redundante desconhecida. Ou seja, nós podemos pegar a reação redundante e colocar dentro do diagrama de equilíbrio estático, onde fazemos a somatória de momentos, e essa reação redundante aparecerá na nossa equação de momento interno. Depois de integrar duas vezes a equação de momento interno, além das duas constantes de integração que aparecem, que já sabemos como calcular elas, além delas duas, estará a reação ou reações redundantes, porque podem ser várias dependendo do grau de indeterminação da estrutura, e essas reações redundantes, igual que as constantes de integração, elas podem ser calculadas usando as condições de contorno ou condições de continuidade do problema. Se você observa, as condições de contorno, elas serão dadas pelo suporte. Por exemplo, um suporte, ele nos dá a condição de contorno de que o deslocamento nesse ponto era igual a zero. Se colocamos um suporte a mais, como naquela ponte que tem 5 colunas, cada uma dessas colunas seria um suporte, teríamos uma estrutura estaticamente indeterminada. Mas teríamos 5 condições de contorno para avaliar nossa equação, porque em cada uma dessas colunas o deslocamento é igual a zero. Assim que teríamos muitas incógnitas, mas sempre que aparece uma reação redundante, ela também gera uma condição de contorno para nós obter a solução. Resumindo, a maneira de resolver um exercício estaticamente indeterminado em vigas à flexão é identificar a reação redundante, colocar ela dentro da equação de momento interno, integrar duas vezes e encontrar o valor das constantes de integração e da força redundante usando as condições de contorno. Isso é o que precisamos para resolver este tipo de exercícios.
Agora, para ficar um pouco mais claro, faremos vários exemplos para mostrar como é que é feito isto. Neste exemplo, temos uma viga com uma carga linearmente distribuída. Ela tem um suporte simples no ponto A e um engastamento na parede na direita. Se pede encontrar o valor da reação no ponto A. Se observamos esta viga, o fato de ela estar engastada na parede já é suficiente para garantir o equilíbrio dela. Assim que poderíamos remover o suporte no ponto A e ela seria uma viga engastada na parede em equilíbrio. Assim que o suporte no ponto A ou a reação no ponto A pode ser considerada como uma reação redundante. Outra maneira de analisar o exercício seria remover a parede e deixar como se só fosse um suporte no ponto B. Assim teríamos duas reações verticais, mas não teríamos a reação de momento. Assim que nesse segundo análise, a reação do momento na parede seria nossa reação redundante. Qualquer uma das duas é válida e o resultado obtido será o mesmo. Neste exercício, nós tomaremos como a reação redundante a reação vertical no suporte no ponto A, a Y. Para resolvê-lo, primeiro fazemos o diagrama de equilíbrio estático do nosso corpo e colocamos todas as forças que aparecem nele. A reação vertical no ponto a carga concentrada no centro e as reações nas paredes. É simples de observar que nesta viga só tem uma seção, assim que só precisaríamos fazer uma equação de momento interno. A viga ela teria 4 reações, 3 na parede e uma no suporte, assim que temos 4 reações e 3 equações de equilíbrio. 4 menos 3 igual a 1. É uma indeterminação de primeiro grau. Já fizemos o diagrama de equilíbrio, sabemos que só temos uma seção, precisamos calcular a equação de momento interno e sabemos que para calcular essa equação de momento interno, fazemos um corte em um ponto qualquer no interior dessa seção, colocamos as forças internas, a força cortante, o momento, a força normal, igual que fizemos quando calculávamos as equações de deflexão. Só nos interessa a equação de momento interno para calcular as deflexões. Assim que só faremos a somatória de momentos e as outras não entraremos em detalhe para este exemplo específico. Fazendo somatória de momentos em x, temos que o momento interno seria igual a reação no ponto A multiplicado pela alavanca, que é a distância x, menos 1/6 do peso aplicado multiplicado por x ao cubo dividido L, que é o comprimento da viga. Lembrem que aquele peso W0 e o comprimento da viga L, eles são tomados como conhecidos. Assim que esta equação é uma equação em função da variável x, que é a distância desde o ponto da esquerda ao suporte A, assim que seria uma função de x, igual que as funções de momento que sempre calculamos. A única incógnita seria essa reação vertical a y. Observem que o truque para calcular as reações numa viga a pressão estaticamente indeterminada é deixar essas reações redundantes dentro da equação de momento interno. Depois de ter a equação de momento interno, igualamos ela com a equação diferencial da curva elástica, igual que explicamos já em anteriores vídeos. Isto é para calcular a equação de inclinação e deflexão vertical das vigas. Para isto, integramos a primeira vez. Ao integrar a primeira vez, aparece
a equação da inclinação ou do ângulo, são integrais de polinômios simples. Lembrem que neste curso não entraremos em detalhes sobre a parte de integração. Ao integrar a primeira vez, aparece a nossa primeira constante de integração, vamos a chamar C1. E para obter a equação de deflexão vertical, integramos mais uma vez, duas integrações. Ao integrar a segunda vez, aparece a nossa segunda constante de integração. Assim já teríamos as duas equações e temos três incógnitas. As duas constantes de integração e a reação vertical a y. Assim que temos três desconhecidos. Esses três desconhecidos, eles serão determinados com as equações de contorno, igual que fazíamos para calcular essas constantes quando procurávamos elas no caso das equações de deflexão. Ou seja, no caso estaticamente determinado, nós trataremos essas reações indeterminadas como se elas fossem uma constante a mais. E para calcular elas, usamos as condições de contorno, que sempre que aparece um suporte a mais, ou temos uma reação da parede extra, como se fosse uma viga duplamente engastada, sempre que aparece uma coisa que gera uma indeterminação estática, ela também nos dá uma condição de contorno para encontrar ela. Assim que teríamos a reação de contorno no ponto A, que nos fala que o deslocamento vertical é igual a zero, porque é um suporte que impede o deslocamento vertical. E temos as duas condições de contorno na parede, que quando x é igual a L, ou seja, na parede, o ângulo é zero e o deslocamento é zero. Temos três condições de contorno e três incógnitas. Assim que a solução do sistema pode ser encontrada facilmente. Substituímos na equação de deslocamento a condição de contorno do suporte no ponto A. Em x igual a zero, o deslocamento é zero, não existe deslocamento vertical. Assim que todas as x são zero e encontramos que a constante C2 é zero. Observem que usando a condição de contorno no ponto A, encontramos o valor de uma constante e não da reação no ponto A. Não é necessário que a própria condição de contorno nos dê o valor da reação, mas ela sim ajuda a solucionar o sistema de três equações, três incógnitas. Beleza, sabemos que a constante C2 é zero e podemos usar as condições de contorno na parede, onde em x igual a L o ângulo é zero e o deslocamento é zero, para encontrar o valor de C1 e da reação vertical a y. Nós poderíamos deixar a constante C1 em função da reação vertical e substituir C1 na equação de deflexão vertical. Assim teríamos a equação de deflexão vertical unicamente como a y como desconhecida, e assim encontrar o valor de a y. Existem muitas maneiras para solucionar este tipo de duas equações, duas incógnitas, ou você pode somar uma equação da outra, enfim, são inúmeras as maneiras de solucionar. O estudante pode escolher a maneira com que ele esteja mais familiarizado. O importante é encontrar o valor dessas duas desconhecidas. Aqui só resolveremos e colocaremos o valor da reação vertical a y e das constantes. Assim que temos a y como 1 dividido 10, que multiplica a carga W0 por L. Lembrem que W0 e L são conhecidos, assim que encontramos o valor de a y. E também o valor das constantes. Podemos substituir esses valores dentro das nossas equações 1 e 2 de ângulo e de deslocamento vertical e teríamos duas equações onde tudo é conhecido e só fica em função de x.
Como o objetivo do exemplo era só encontrar a reação no ponto A, já teremos resolvido nosso exercício. É óbvio que, conhecendo a reação no ponto A, já podemos encontrar o valor das outras reações. Só precisamos fazer a somatória de equilíbrio de forças em vertical para encontrar a reação vertical na parede, BY, e somatória de momentos para encontrar o momento na parede. Como já conhecemos essas duas equações de ângulo de deflexão, poderíamos encontrar a deflexão em qualquer ponto, ou seja, neste exercício já podemos encontrar qualquer coisa que se nos seja pedido. Não faremos mais porque o interesse aqui é só mostrar como resolver estas indeterminações estáticas. Todas as outras coisas já foram explicadas em vídeos anteriores. Neste outro exemplo, temos uma viga fixada em ambos extremos nas paredes, seja um engastamento duplo, e ela é submetida a um carregamento uniforme W. Se pede determinar as reações, e se fala que o efeito axial pode ser considerado como nulo. Obviamente, só assumindo as componentes verticais, como nos exercícios, não tem nenhuma horizontal, assim que é óbvio que não tem efeito de reações horizontais nas paredes. Na vida real existem efeitos sim, mas eles são baixos, então podem ser considerados como zero. Para começar a resolver este exercício, faremos o diagrama de corpo livre. Colocamos as reações verticais e a reação de momento em ambas as duas paredes. Concentramos a carga no centro e se observa que o exercício é um exercício simétrico. As duas cargas nas paredes elas têm que ser iguais. Tanto a reação vertical como os momentos eles precisam ser iguais, por causa da simetria. Sabendo isto, sabemos que a carga vertical tem que ser igual à soma das duas reações nas paredes. E como elas são iguais, cada uma delas seria igual a WL meios. Com isto, só pela simetria já conheceríamos as duas reações verticais. Só precisaríamos encontrar o valor dos momentos. Como eles dois são iguais, podemos encontrar qualquer um e o outro simplesmente será igual a ele, só que no sentido oposto, óbvio. Agora, o aluno se perguntará, e se no caso o exercício não fosse simétrico? Não tem maior problema. Só seria um exercício um pouco mais longo, mas o nível de dificuldade é exatamente igual porque a análise e o caminho que seguiremos é o mesmo. Se o exercício não fosse simétrico, a reação vertical no ponto A e no ponto B, eles não seriam iguais. Teríamos 4 incógnitas, porque os momentos também não seriam iguais. Mas teríamos 4 condições de contorno. Como esta viga só tem um tipo de carga distribuída, só teríamos uma seção. Teríamos uma equação de momento para a viga toda. Essa equação de momento ficaria em função das reações numa das duas paredes. Vamos a supor que ficaria em função da reação das paredes no ponto A. Teríamos uma equação de momento com a carga vertical como desconhecida e com o momento de reação no ponto A também como desconhecido. Duas reações desconhecidas. Integramos duas vezes, dois constantes de integração, mas as duas reações, temos 4 incógnitas. Mas lembrem que teríamos 4 condições de contorno. 2 condições na parede A e 2 condições na parede B. Assim que o exercício ele se solucionaria igual, mesmo que não fosse simétrico, só precisaria um pouco mais de tempo para resolver esse sistema de 4 equações com 4 incógnitas. Para começar a solução, como falamos, usaremos a simetria para ver que as duas forças verticais são iguais e que cada uma delas
teria que ser a metade da carga aplicada WL para conservar o equilíbrio vertical. Assim que a reação no ponto A igual a reação no ponto B igual a WL meios. Para encontrar o valor do momento de reação na parede, nós tomamos esse momento como se fosse a redundante e analisamos um corte na primeira e única seção dessa viga, colocamos as reações na parede e as forças internas. Fazemos somatória de momentos para encontrar a equação de momento interno. Ele ficaria em função da reação no ponto A, que já conhecemos por simetria, a carga aplicada e o momento na parede. Neste caso, essa equação só teria como redundante o momento na parede. Assim que só teríamos uma desconhecida. Mas como falamos, se não fosse simétrico, ela seria tomada como a reação vertical desconhecida e nossa equação de momento interno ficaria com duas variáveis desconhecidas. A análise do exercício seria igual mesmo que ele não fosse simétrico, mas, de novo, só precisaria de mais tempo. Igualando nossa equação de momento interno com a equação diferencial da curva elástica e integrando duas vezes, teríamos a primeira equação, a equação do ângulo, onde aparece a nossa primeira constante de integração, e ao integrar a segunda vez, teríamos a segunda constante de integração em nossa equação de deslocamento vertical. Essa equação teria três desconhecidos: a reação de momento na parede, a constante 1 e a constante 2. De novo, se não fosse simétrica, a reação vertical seria desconhecida, assim que teríamos 4. Mas também teríamos 4 condições de contorno. 2 condições na parede esquerda e 2 condições na parede direita. Neste exemplo, só precisaríamos 3 condições de contorno. Para isso, usaremos as 2 condições na parede esquerda, porque é onde x é igual a 0, assim que fica muito mais fácil encontrar essas constantes, porque x igual a 0 anula quase todas as coisas da equação e só ficaríamos em função das constantes. Substituindo essa condição de contorno da parede esquerda, encontramos com que a constante C1 e a constante C2 é igual a 0. Só precisaríamos usar a condição de que o deslocamento é igual a 0 na parede na direita para encontrar o valor do momento de reação. Só fazemos o manuseio desta equação para passar umas coisas para a esquerda, somar e encontramos esse momento de reação na parede no ponto A. Com isto, nós já teríamos a solução do problema, porque, como falamos por simetria, este momento de reação na parede da esquerda é igual em magnitude ao momento de reação na parede na direita. Assim que já solucionamos este problema. Neste outro exemplo, temos uma viga submetida a um carregamento homogeneamente distribuído W, como se mostra na figura, e se pede determinar as reações. Se observamos o suporte no ponto A, ele poderia ser retirado e a viga continuaria em equilíbrio, porque é uma viga engastada na parede, assim que ela não precisaria do suporte no ponto A e poderíamos chamar a reação no ponto A a reação redundante. Agora, é importante entender que mesmo fazendo a idealização de que ele não é necessário, ele está ali, ele está presente, ele existe. Assim que esta nossa viga, ela teria duas seções. Uma seção desde o extremo livre até o suporte no ponto A
e uma segunda seção desde o suporte A até a parede. Mesmo que façamos a idealização de retirá-lo, ele está ali e não poderíamos falar que existe só uma seção. Como o nosso objetivo é sempre encontrar uma reação redundante e colocar ela na equação de momentos, nós resolveremos este exercício começando a análise de momento interno desde a segunda seção, ou seja, depois de ultrapassar o suporte no ponto A. Porque se começamos o exercício com a parte 1, nessa parte não teríamos nenhuma reação de nenhum suporte. Só teríamos o efeito da carga homogeneamente distribuída. Isso não nos daria nenhuma informação. Assim que para começar a solução deste exercício, como em princípio nossa única intenção é encontrar o valor das reações, começaremos pela parte 2. Um exercício mais completo que, por exemplo, pede calcular deflexões ou tensões internas, obviamente seria necessário fazer as forças internas nas duas seções, mas faríamos isto depois de conhecer já o valor de todas as reações. Além, como nós calculamos o momento interno e as equações de ângulo e deslocamento na segunda seção, não precisaríamos isso para posteriores cálculos, porque já teríamos eles calculados. Só precisaríamos calcular as coisas da seção 1. Assim que começaremos com a solução de nosso exercício. Igual que outros exercícios de viga engastada na parede, começando no extremo livre, a análise de forças internas fica muito mais simples. Esta não é a exceção e, como falamos, faremos esta análise começando na seção 2. Ao fazer isto, temos a somatória de momentos em X, onde aparece o momento interno, o efeito da carga homogeneamente distribuída e, obviamente, o efeito da reação vertical no suporte no ponto A. Ela é a reação que nós chamamos como redundante e aparece na nossa equação de momento. Igualando esta equação de momento interno com a equação diferencial de deflexão de vigas e integrando duas vezes, teríamos a integrais de polinômio, que são integrais simples. A primeira integração nos dá a equação do ângulo, aparece a primeira constante. A segunda integração nos dá a equação de deflexão ou deslocamento vertical, aparece a segunda constante, e assim teríamos as equações com três incógnitas: a constante 1, a constante 2 e a reação vertical no ponto A. Para encontrar elas, precisamos de três condições de contorno ou de continuidade. Como temos duas condições de contorno na parede e uma condição no suporte no ponto A, e esta seção 2, ela vai desde o suporte até a parede, ou seja, o domínio dela, ela pode ser avaliada em qualquer desses dois pontos, tanto no suporte como na parede, nós teríamos três incógnitas, mas também três condições de contorno. É com isto que nós podemos solucionar o nosso problema. Por isso que começamos pela segunda seção. Se tivéssemos começado pela primeira seção, a primeira seção ela só vai desde o extremo livre até o suporte no ponto A. Mesmo que a reação não estivesse presente, teríamos duas constantes. Essas duas constantes só poderiam ser avaliadas em uma condição de contorno, que é o suporte no ponto A. Duas incógnitas de constante e uma condição de contorno não dá para solucionar essa equação. Mesmo se tivéssemos começado para lá, teríamos que ter vindo até aqui para encontrar a solução deste problema. Substituindo as condições de contorno da parede, onde x é igual a L, teríamos que o ângulo é zero e o deslocamento é zero. Assim que,
Usando a equação 1, que é a equação de ângulo, substituímos aquele ângulo zero, ou B'0. Com isso, teríamos o valor da primeira constante C1. Na segunda equação, a equação de deslocamento vertical igual a zero, na parede também, já temos o valor de C1, que podemos colocar nessa equação 2, e substituir o deslocamento igual a zero. Com isto, encontraríamos o valor da constante C2. Notem que ambas as duas constantes, elas ainda estão em função da reação vertical no ponto A, RA. Assim que temos que pegar o valor destas duas constantes e usá-las na condição de contorno do suporte no ponto A, em x igual a L tercios. Ao usar nossa terceira condição de contorno em x igual a L tercios, que é onde fica o suporte no ponto A, como o deslocamento nesse suporte é igual a zero, ou seja, estamos assumindo que aquele suporte é um suporte rígido e que não existe deslocamento vertical nesse suporte. Assim que esse deslocamento será igual a zero. Usamos esta equação e essa condição, colocamos os valores de C1 e C2, que já tínhamos encontrado eles em função da reação A vertical, e teríamos uma equação onde a única variável desconhecida é a reação vertical no ponto A. Fazemos todo o manuseio matemático desta equação para encontrar o valor dessa reação. Tendo feito tudo isto, encontraríamos o valor dessa reação no ponto A e poderíamos fazer as somatórias de momento e somatórias de força de equilíbrio da liga toda para encontrar o valor das outras reações. Mas, neste ponto, eu quero fazer um parênteses, porque existem outros tipos de exercícios mais próximos da realidade, onde esse deslocamento no suporte no ponto A, ele não é zero. Esses outros tipos de exercícios, eles mostram que a viga está colocada sobre uma coluna ou sobre uma outra viga horizontal que tem outros suportes e que também se fleta. O que eu quero falar é que às vezes esse ponto de reação vertical, a deflexão dele não é zero. Na vida real não existiria nada com uma deflexão zero. Quando você coloca cargas, ele se desloca para baixo. Muitas vezes, quando temos uma coluna, a compressão devido a todas essas cargas ou esses pesos que estão acima, eles conseguem comprimir a coluna. Nós vimos isso na parte de força axial ou carregamento axial no começo do curso. Assim que para resolver esse tipo de exercícios um pouco mais complexos, faríamos exatamente a mesma análise que fizemos até agora, só que neste ponto o deslocamento não é igual a zero. O deslocamento nesse ponto será igual à distância que se comprimiu a coluna ou à distância que desceu a viga nesse ponto A, porque pode existir uma deflexão devido a outras coisas que dependerão do tipo de exercício que se está analisando. Esse tipo de exercícios só tem uma coisa diferente, que não teríamos um zero na parte esquerda, mas sim teríamos um outro valor, que é uma outra deflexão. Mas isso só aumentaria um término da nossa equação, porque toda ela ainda ficaria em função de coisas conhecidas, exceto pelo valor daquela reação vertical. Só mais um término, de novo, manuseio matemático para solucionar esta equação, encontraríamos o valor da reação no ponto A e solucionaríamos esse tipo de exercício.
Aqui simplesmente estamos mostrando como é que é feito todo esse manuseio matemático. Nós escolhemos colocar na esquerda todas as coisas que estavam em função da carga W e na direita as coisas que estavam em função da reação vertical. Na esquerda ficou em função de L a 4, na direita de L ao cubo. Poderíamos cancelar esse L ao cubo e assim só ficaria uma L na esquerda. Obtemos fatores comuns desses denominadores, cancelamos coisas, simplificamos e obtemos o valor dessa reação vertical, que é igual a WL multiplicado por 17 sobre 24. Conhecendo o valor dessa reação vertical no ponto A, já teríamos solucionado nosso problema, porque simplesmente usamos a condição de equilíbrio da viga toda, fazemos somatória de forças em Y, teríamos reação no ponto A, que já conhecemos, reação no ponto B e a carga aplicada, assim que obtemos o valor da reação no ponto B, que seria WL por 7 sobre 24. Também usando as condições de equilíbrio para a viga toda, fazemos a somatória de momentos no ponto B e calculamos o momento de reação na parede, que seria igual a menos 1/36 de WL ao quadrado. Esse menos, lembrem que L quer dizer que o sentido que colocamos lá no começo que fizemos o chute, na verdade, esse momento está no sentido oposto ao que nós colocamos, mas a magnitude desse momento será este aqui. Conhecendo o valor de todas essas reações, podemos colocá-las no nosso diagrama e o exercício estaria completo. Se alguém perguntasse pelo deslocamento máximo ou pelas tensões, como já conhecemos todos esses valores, simplesmente faríamos o diagrama de momento fletor, de força cortante, usaríamos as equações de tensão de desalhamento, tensão normal e encontraríamos todas as coisas que já foram explicadas em vídeos anteriores. Com este último exemplo, finalizamos a parte de vigas estaticamente indeterminadas à flexão e mostramos um dos métodos para solucionar, que é o método da integração. Como resumo, o que se faz é identificar as reações redundantes, colocar elas dentro da equação do momento interno, integrar duas vezes como se fazia normalmente para calcular as deflexões e avaliar essas constantes mais as reações redundantes usando as condições de contorno. Fazendo isto, encontramos o valor de todas as reações que tínhamos chamado como redundantes e, uma vez conheçamos elas, só usamos as condições de equilíbrio para encontrar o restante das reações. Fazendo isto, já o exercício não será mais estaticamente indeterminado e teremos conhecido todas as reações que estão atuando. Espero vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.